Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores e talvez mais silenciosas mudanças do nosso tempo. O jeito que a gente lida com o nosso dinheiro. Sabe aquele banco, o prédio físico ali na esquina? Pois é, hoje ele virou um ícone na tela do celular. Mas o que essa transformação significa de verdade, na prática? Vamos descobrir isso juntos. Olha, essa citação já diz tudo, né? É o nosso ponto de partida perfeito. A função do dinheiro, bom, ela continua a mesma. Mas a forma, o acesso, o controle que a gente tem sobre ele, isso mudou e mudou radicalmente. E a grande questão é, quem não saca essa mudança corre um sério risco de deixar de controlar para passar a ser controlado. Então, vamos começar do começo. Pensa naquela imagem clássica de banco, sabe? Por décadas, ir ao banco significava ir a um lugar. Um prédio, muitas vezes imponente, com aquelas portas giratórias, filas. Era preciso se deslocar para resolver qualquer coisa. Aquilo era um símbolo de segurança, claro, mas também, sejamos sinceros, né, de uma baita burocracia. E essa mudança, claro, não aconteceu do dia para a noite. Foi aos poucos. Se a gente olhar essa linha do tempo, fica bem claro. Décadas atrás, ir ao banco era um evento. Depois, uns 10 anos atrás, começaram a aparecer os primeiros aplicativos, bem básicos, só para dar uma facilitada. Aí, 5 anos atrás, a gente já conseguia fazer quase tudo sem precisar ir na agência. E hoje, bom, hoje para muita gente, a principal, se não a única interação com o banco é ali, na palma da mão. A agência literalmente se mudou para o nosso bolso. E tudo isso aconteceu de um jeito tão natural que a gente quase não percebeu. E aqui, olha, tá o pulo do gato. Essa transformação toda não começou como uma revolução, começou como conveniência. Quem é que ia reclamar de menos filas, de poder fazer uma transferência do sofá de casa? Ninguém. Só que enquanto a experiência ia melhorando na superfície, a estrutura lá por baixo, a base do sistema financeiro, estava mudando completamente. E junto com ela, o poder também estava mudando de mãos. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Se um banco não é mais um lugar físico, então o que exatamente define um banco hoje em dia? O que faz um aplicativo ser uma instituição financeira segura de verdade? Bem, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender quem são os jogadores nesse novo tabuleiro financeiro. Basicamente, podemos dividir o cenário em 3 grandes grupos que estão disputando a nossa atenção e o nosso dinheiro. Vamos dar uma olhada nesse comparativo. De um lado, os bancos tradicionais. A força deles, a estabilidade institucional, aquela sensação de solidez. O risco, a burocracia e as taxas, que costumam ser bem altas. Do outro lado, os bancos digitais. Eles ganham na experiência do usuário, no baixo custo. Mas o calcanhar de Aquiles deles é a dependência total da tecnologia. E aí vem as fintechs. Elas são super ágeis, focadas em um serviço específico. Só que muitas operam numa área meio cinzenta de regulamentação. E o ponto mais crítico de todos é a última linha. Muitas delas não têm a proteção do FGC. Mas o que é esse tal de FGC? Bom, pense nele como uma espécie de seguro, uma rede de segurança para o dinheiro. É uma entidade que garante que, se a instituição onde o dinheiro está quebrar, ele é devolvido até um certo limite, claro. Por isso que saber se uma empresa tem ou não essa cobertura não é um detalhe técnico, é uma informação absolutamente vital. E aqui vai uma dica prática, um teste bem simples. Para ter uma pista se está lidando com um banco digital regulado ou com uma fintech, tente procurar a opção Conta Poupança. Geralmente, como muitas fintechs não são legalmente bancos que captam depósito, elas simplesmente não oferecem essa opção. É um detalhe pequeno, mas que revela muito sobre a estrutura por trás do aplicativo. E tudo isso que a gente conversou nos traz para o que talvez seja a lição mais importante de toda esta análise. A gente precisa aprender a diferenciar a forma da função. Ou seja, a diferença entre uma interface bonita e uma instituição que é realmente segura. A mentalidade que a gente precisa ter é a seguinte: quem entende de verdade do assunto não se apaixona por uma marca ou por um aplicativo, entende das funções. Bancos, sejam eles digitais ou tradicionais, são ferramentas. E toda ferramenta, seja um martelo ou um app financeiro, exige que a gente tenha consciência do risco que ela carrega. Esse quadro aqui deixa essa diferença bem clara, né? De um lado, a gente tem a forma, o app bonito, o marketing legal, a velocidade, a conveniência. É o que a gente vê. Do outro lado, a gente tem a função, a estrutura regulatória, a solidez jurídica, a proteção do FGC. É o que a gente não vê, mas é o que realmente importa. A forma atrai, mas é a função que protege. Então, o erro mais comum, o erro de
iniciante é justamente confundir a forma com a segurança. O nosso capital, o nosso dinheiro, não está protegido por um design bonito. Ele está protegido pela estrutura jurídica e regulatória que existe por trás daquela tela. E bem quando a gente acha que entendeu o mapa, surge uma nova onda no horizonte. Uma onda ainda mais sutil, mais invisível. São as empresas de tecnologia que estão, na prática, se tornando os novos bancos, mesmo sem ter esse título na porta. E essa visão muda completamente o jogo. A pergunta inteligente a se fazer hoje não é mais onde está o meu dinheiro. A pergunta é, sob quais regras o meu dinheiro está operando agora? Ele está sob as regras de um banco tradicional, regulado pelo Banco Central, ou está operando sob as regras internas de uma plataforma de tecnologia? E esse processo, ele acontece em etapas, quase sem a gente perceber. Primeiro, uma plataforma, sei lá, de entrega ou de transporte, começa a intermediar os pagamentos. Depois, ela cria uma carteira digital para reter aquele valor dentro do próprio sistema. O passo seguinte, ela começa a oferecer crédito-financiamento ali mesmo. E quando a gente vê, um ecossistema financeiro fechado se formou. Um lugar onde o dinheiro circula sem nunca mais precisar voltar para um banco tradicional. E com isso a gente chega na nossa reta final. Diante de um cenário tão complexo e que muda tão rápido, qual é a ferramenta mais valiosa que podemos ter? Não é um app novo, é a consciência. A consciência sobre as escolhas que fazemos a cada dia. Sabe, nem toda a grande mudança chega fazendo barulho com um aviso. Às vezes, as mudanças mais profundas se instalam de mansinho, disfarçadas de conforto de uma pequena conveniência. E quando nos damos conta, o mundo ao nosso redor já é outro. E essa frase final amarra tudo. Conveniência sem consciência sempre cobra juros invisíveis. A praticidade é maravilhosa, mas quando ela não vem junto com o entendimento do que está por trás, pode ter certeza, sempre existe um custo oculto, um juro que se paga sem nem ver. Então, para fechar, o que precisamos levar de mais importante de tudo isso? Primeiro, a ideia do que é um banco ficou totalmente fluida. Segundo, cada app e cada serviço opera com regras, riscos e proteções diferentes. Terceiro, entender a diferença entre a forma, que é o app, e a função, que é a regulamentação, é crucial. E por último, a questão não é achar o bom e o ruim, mas sim ter consciência das trocas que estão sendo feitas em cada escolha. E assim, a gente termina com essa pergunta no ar. No mundo financeiro em constante transformação, a escolha é buscar entender para se modernizar e tirar proveito disso, ou correr o risco de ficar para trás. A opção de simplesmente ignorar, essa não existe mais. A decisão, no fim das contas, está na mão de cada um.